você precisa de suplementos e produtos para academia com preços imbatíveis, confira já os links na descrição desse vídeo. Esse daí é o do Trash Talk, Maurício. É um treinador que depois, se a gente vê aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele falando do pullover. Vamos ver o pullover. Por que o pullover foi tão esquecido? Antigamente, os bodybuilders treinavam com muita intensidade. O peso que se botava no pullover era tanto peso que quando você estava em posição alongada, o dorsal estava muito mais alongado do que o peitoral. Então sentia-se muito mais o dorsal do que o peitoral. Por conta do alongamento. Mas quando tracionava, o dorsal, na verdade, ele tirava da inércia um pouquinho, mas quem puxava era o peito. Mas pela percepção, não dava para sentir isso. Então, o pullover, de fato, ele tem uma característica de tensão mecânica do alongamento pro dorsal, mas a tensão dinâmica de contração é do peito puxando só até 90 graus. Então seria um exercício que atenderia as duas demandas de uma musculatura, porém mais pro peito do que pro dorsal. Então seria, na verdade, um exercício até interessante que as pessoas não usam como pré-exaustão para peito. Então antes do supino, em vez de fazer um crucifixo, fazer um pullover, um halter. Por que o pullover... Perfeito, é exatamente isso, né? Ele só explanou, vou falar um pouquinho mais, na verdade, né? Quando a gente fala entre peito e costas, é exatamente o que ele está falando, tá? Quando a gente fala em tórax, que é a musculatura intercostal, é o músculo que está entre as costelas, e que esse músculo ganhando tamanho, a costela fica mais expandida, mesmo em relaxado, imagina a hora que puxa, então ele fica mais expandido o tórax, aí eu falo que a indicação seria reduzir um pouco a carga para fazer um movimento mais longo, para acionar, além da parte dorsal lá na arrancada inicial e depois o peitoral, o intercostal. Então, quando a gente fala de trabalho intercostal, tórax, eu recomendo que no pullover faça mais longo com menor carga. Tórax. Falta muito hoje nos atletas do presente. A gente vinha em 99% dos atletas do passado tórax, expansão de tórax, não é peitoral, não é dorsal, tórax. Hoje é o contrário. Hoje dificilmente você vê num palco um atleta com o tórax na mesma proporção que peito, ombro, costa e braço. Você vê um tórax defasado na maioria dos atletas. Você pode ver isso hoje. Você compara lá. O tórax deles, a caixa torácica, em relação ao tamanho deles, na maior parte dos atletas de alto nível hoje, é menor do que a proporção do passado. No passado, todos tinham caixa torácica, né? Então, quando a gente fala em peito ou costas, é exatamente o comentário e... quem é o comentário? Comentarista? Você conseguiu ver o nome dele aí, Gustavo? Vê pra gente, só porque eu já vi em vários vídeos dele, eu só não lembrava o nome aqui. Franz Kneifs, eu acho o nome dele. Bom, sim, os parabéns, é exatamente o que ele falou, né? Você poderia usar ele de preferência, ao invés de peito ou costas, que trabalha menos, você fazer como uma pré-exaustão. Você exaure o músculo para um trabalho de carga, onde, teoricamente, você fazendo uma pré-exaustão e depois a carga, você com menos carga consegue fazer a mesma destruição. Essa seria a teoria. É pouco usado pré-exaustão, apesar de Lihane usar, grandes atletas usarem, pouco usado em relação à proporção de atletas treinando. Mas é usado. Então fica uma boa dica aí de fazer este exercício para peito, né, no treinamento de peito como pré-exaustão. Uma nova dica aí muito bacana, tá? A minha indicação é para tórax, caixa torácica, fazer mais leve, mais longo para trabalhar o intercostal. Então, você pode usar de várias maneiras aí o mesmo exercício básico. Então, para tórax, a dica é fazer mais leve. Tórax, mais leve e mais longo. Abrir a costela e voltar a costela. Isso é o diferencial, que já é um outro músculo que a gente está falando aí, que é o intercostal. É a questão da amplitude. Amplitude, então, é aumentar a caixa torácica. Sim, tá bom. Então, agradecer aí a fala do Franz, né? Franz Kneifs, eu acho, e esse corte é do Trash Talk. Gostou desse corte? Clique no gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!